Gente, estou aqui de volta, tá acontecendo aqui alguma coisa na minha internet que caiu aqui a conexão, mas vamos iniciar aqui novamente. Vou colocar aqui o título, atuações criminais. Pronto. Olá, gente, boa noite. O Saulo tá aqui com a gente, a Iana, o Igor. Hoje vamos falar do juizado especial com essa pessoa também muito especial, que é o Dr. Gilson. Atuou anos como conciliador no juizado. Vamos aqui, gente, apertar aqui no aviãozinho para chamar mais pessoas. Beijo, Ana. E o Igor, boa noite. Vamos lá. Pronto, aqui. Vamos lá, gente, vamos chamando mais pessoas, clicar no aviãozinho, fazer com que essa live de hoje seja mais uma live estourada, mais uma live aqui de estratégias para vocês aplicar no âmbito criminal. Eu sei que tem muita gente que não atua no criminal, eu confesso que eu atuo bem pouco, né? Mas isso que a gente quer mostrar aqui para vocês é que mais uma oportunidade para que as pessoas, aqueles advogados iniciantes, acadêmicos de direito que estão saindo da faculdade, às vezes não quer atuar em diligências, em delegacia, que é um âmbito assim mais pesado, mais exigência ali na questão de dedicação, também tem o âmbito do juizado especial criminal. E hoje a gente vai estar aqui com o Dr. Gilson, que vai dar uma aula aqui de estratégia. Já está aqui conosco. Dr. Gilson, seja bem-vindo. Chamando aqui, convidando. Lembrando, gente, vamos chamar o maior número de pessoas para não perder esse momento aqui único, especial. Está aqui conosco, Dr. Gilson. Olá, doutora, me ouve? Estou lhe ouvindo. A minha conexão está ruim hoje, aqui todo o tempo caindo, mas é assim mesmo. A gente vai reiniciando. Eu queria aqui colocar também as pessoas que forem entrando aqui na nossa live para ir se identificando. Já tem pessoas também que já me seguem, fazem parte da minha comunidade. E aí vamos aqui, o doutor Nagep também está entrando aqui. Vamos clicar aqui no aviãozinho para compartilhar com o maior número de pessoas, colegas advogados. Boa noite, doutor. Colegas advogados, Boa noite, advogados iniciantes, que quem está aqui conosco hoje é o doutor Gilson. Muito prazer, doutor Gilson. Estou super feliz de você estar aqui conosco. Doutora, eu que agradeço aí o convite, né, a lembrança do nosso nome para compor esse quadro e dizer que a gente está aqui para contribuir, né, para colaborar. Eu tenho dito que a experiência de ter vivido, né, à frente de um juizado, presidindo audiências, tanto cíveis quanto criminais, a gente aprende muito, né? É um laboratório, né, de certa forma, e repassar essas informações que podem ser simples, mas úteis, né? Não há no processo, não há nada simples quando está em jogo a liberdade das pessoas, né? Apesar de no juizado, como nós vamos falar, não haver essa possibilidade por exemplo, de prisão, mas existem N implicações em um processo criminal. E a gente vai ver aqui, doutora, nós vamos demonstrar que a pessoa só é condenada no juizado especial se ela fizer um esforço. Ela tem que fazer um esforço muito grande para ser condenada. Então, isso mas depende da sua forma de atuação, depende da sua forma de agir estrategicamente perante o rito do juizado especial criminal. Doutor assim, Gilson, eu vou me colocar aqui à disposição. Pronto. Não, pode continuar. Eu vou fazer uma explanação que é necessária, né? Sim. Porque é importante, doutora, a gente falar dessa lei, né? A lei do juizado, ela se divide, na verdade, em duas partes, né? Você pega a lei 9.099 de 95, ela vai do artigo 1º ao artigo 59, tratando do juizado cível. Não é a nossa
não é a nossa temática de hoje. E do artigo 60 em diante, ela vai tratar exatamente do juizado especial criminal. Ela foi criada, né, esse juizado especial criminal. Por que se criou, né, essa figura? Ela foi criada exatamente para dar celeridade aos processos cujas penas não sejam graves, né? Você vê que Isso. é infração de menor potencial ofensivo. Então, para os crimes menores, para as infrações de menor potencial ofensivo, que a própria lei vai dizer o que é, né? São aquelas cuja pena não ultrapassa 2 anos, para as contravenções penais e também, segundo a jurisprudência e a doutrina, majoritariamente, para os crimes lá do artigo 28, né, da lei de Sim, drogas, sim. toda Que é o aquela do seriam, uso, né? aplica-se o uso de drogas. Então, aplica-se esse rito do juizado especial criminal. Doutor Gilson, foi até interessante colocar esse tema no âmbito do juizado, como eu até iniciei, porque assim, eu como atuo na área criminal há muitos anos, e hoje eu estou aqui, né, na internet, justamente passando, compartilhando conhecimentos, tenho a colaboração dos meus colegas, como você que está aqui hoje com a gente. E aí eu vejo também que alguns profissionais, mesmo advogados iniciantes, ou até mesmo acadêmicos de direito que estão se formando, eles querem atuar na área criminal, mas eles têm aquele receio, por isso que eu coloquei até o medo. Tem um receio, não, mas eu não quero, eu escuto muito. Não, eu não quero ir para uma delegacia, eu não quero ir para um presídio, ficar atendendo. Aí eu digo até assim, gente, se você não quer, você não é criminalista, certo? Uhum. Mas existe a opção, tá certo, de você atuar em outras áreas do direito penal, outros âmbitos do direito penal, que não vai exigir tanto de você nesse sentido. Porque na justiça comum sempre a prisão em flagrante, aquele procedimento que você tem que estar sempre atendendo seu cliente. Já no juizado especial, como eu também falo na execução penal, que é um tema que eu ainda venho trazer também, não agora, que hoje a gente está encerrando esse ciclo da segunda edição, mas sobre a execução penal, porque tem muitos hoje atuantes que atuam no direito criminal, mas eles não querem, às vezes deixam até de aceitar o contrato, porque não querem atuar junto da justiça comum. No entanto, temos aí outra seara, que é o juizado especial criminal, execução penal. O juizado especial criminal, como o doutor Gilson colocou aqui, já envolve os crimes de menor potencial ofensivo, que é justamente o uso de drogas, no caso também de uma lesão corporal leve, e já é um rito já específico e bem simplificado, que não vai precisar, como o doutor Gilson falou, só é condenado se quiser, porque os benefícios Tem que fazer um existem. esforço, tem que fazer um Tem que esforço fazer um grande. esforço. Os benefícios existem. Então, se você... qual a estratégia, doutora Vini, qual a estratégia que eu vou utilizar? Aí, você só não pode chegar representando o teu cliente sem saber de nada. Porque, doutor Gilson, eu já fui para algumas audiências criminais, a maioria dos meus processos, lógico que são na justiça comum, mas vou para os crimes, justamente TCO, quando existe a questão do uso de drogas. Mas eu já vi colegas, eles, assim, deixarem passar uma oportunidade, não foi nem questão de estratégia, foi falta de conhecimento. Ou então chegar para o seu cliente e orientar o seu cliente de uma maneira não muito conveniente. Eu costumo colocar assim, porque às vezes é até uma falta de experiência. Então, às vezes, as pessoas encaram o juizado especial até com certo... com menos importância. Ah, é no juizado. Ah, é um crime pouco, de pena pequena, não vai dar em nada. É sempre dessa forma. E, no entanto, dá sim, gente. Dá. Por mais que seja uma pena menor, por mais que tenha colocado em um benefício menor, é o teu cliente. Aí eu queria, doutor Gilson, que você colocasse aqui pra gente, na época quando você atuava como conciliador, se costumava acontecer, assim como você falou, de colegas, no sentido geral, lógico que a gente não vai especificar, mas no sentido de não usar a estratégia correta, entendeu? No âmbito do juizado especial. Sem dúvida, doutora Viviane. Na verdade, não foram poucas as vezes em que antes da audiência os colegas nos perguntavam como fazer ali naquela audiência, né? Doutor, como é que eu faço aqui? Como é que eu devo atuar aqui, né?
E, na É, verdade, né? e para ser muito sincero, quando eu comecei ali conciliando e fazendo as audiências, também pairavam dúvidas, né, do que fazer na audiência. Porque, entenda, Claro. tanto a audiência de um juizado como uma audiência de uma vara comum, é ali que você, muitas vezes, dá um destino correto ou errado para o seu processo, né? E, por Sim. exemplo, se você muitas vezes na audiência na audiência preliminar, né, que seria ali a audiência preliminar, o que é essa audiência preliminar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo aí, estudantes ou É. acadêmicos, até mesmo concurseiros, né, que estejam e que Sim, sim, possam com certeza. possam ver essa live depois. A audiência preliminar é exatamente aquela, como o nome próprio já indica, a primeira ali onde as partes, tanto o autor do fato como a vítima, eles têm a possibilidade de uma composição civil dos danos. Veja que interessante. Né? Nesse primeiro momento, nem se fala da esfera criminal, apesar de eles estarem ali Não, tratando de um fato justamente, né? Ali criminoso, né? é anterior, é como se Mas coloca a primeira fase, né? nessa fase preliminar é onde você precisa, se você está representando ou a vítima ou o autor do fato, você precisa estar muito atento ali. Por quê? Porque imagine, aí eu sempre dou esse exemplo, doutora Viviane, imagine o seguinte, às vezes as pessoas, se elas não estiverem bem assessoradas, o que vai acontecer, né? Você tem que agir com estratégia. Então, se você está em uma audiência preliminar de um juizado, como advogado ou advogada da vítima, você tem a oportunidade de ter uma composição civil, de receber um valor, Isso, uma isso. indenização, por exemplo, uma compensação. E às vezes o que acontece? As pessoas, por birra ou por falta de estratégia, dizem: não, eu não aceito nada. Aí o que vai acontecer É, no passo seguinte? Ela vai desperdiçar a oportunidade de ganhar dinheiro, porque o Ministério Público vai oferecer a transação penal, se aquela pessoa tiver direito. Né? Então, funciona isso assim, mesmo. nessa audiência preliminar. E isso era o gargalo que eu via ali na audiência. As pessoas elas não sabiam conduzir, muitas vezes, essa fase. Então, tem gente que entra no juizado só para ganhar dinheiro. Tem gente que entra com... É, Imagina, o é. sujeito foi difamado, ele entra com uma ação no juizado, né, alegando um crime contra a honra, e na hora da composição ele diz: olha, se você me pagar tanto, eu não continuo. E a pessoa vai lá e paga. Então, o que acontece? Quando a vítima ela coloca o pé na parede, digamos assim, e diz: eu não vou aceitar nada, ele está, na verdade, agindo de forma não estratégica. Por quê? Eu acho. Porque o Ministério Público que está presente vai dizer: olha, então agora é comigo. Você não É, aceitou? Pois agora eu vou fazer uma proposta aqui para o autor do fato. Você aceita pagar uma cesta básica? Você aceita prestar um serviço à comunidade? Pronto. E aí pronto. a vítima poderia ter, né, obtido uma vantagem e desperdiçou. Então, assim, agir dessa forma, estrategicamente, é muito importante porque você conduz uma audiência sabendo o desdobramento dela, né? Sabendo que se seu cliente, se você tiver como vítima, sabendo que seu cliente, né, se você for advogado da vítima ou advogada da vítima, poderá obter uma vantagem pecuniária e se ele não obtiver, ele vai passar a vez, porque o Ministério Público vai oferecer essa transação penal e o sujeito poderá aceitar. E aí Maioria essa das vezes transação aceita, né, doutor Gilson? sem dúvida. E essa transação ela não vai mais para a vítima. Né? A É. hora de compor Aí, é o primeiro momento, a composição civil dos danos. Quer dizer, muitas vezes ela não vai para a vítima. Quando o Ministério Público ele oferece uma transação penal, às vezes já tem uma entidade cadastrada, o valor que aquela pessoa vai pagar já é direcionado para uma entidade. Aqui mesmo em Sobral havia esse direcionamento desses valores para uma conta que depois o juiz sim. distribuía para entidades previamente cadastradas. E também a pessoa poderia prestar um serviço à comunidade. E é muito importante, doutora Viviane, para quem faz concurso. Quem faz concurso não pode responder processo. Justamente, não pode. Então é muito importante que se você se envolve, se você é um concurseiro e se envolve, até mesmo um advogado que tem que ter uma vida, uma conduta ilibada, né? Se você se envolve num TCO, né, num termo circunstanciado, aí, num crime de menor potencial ofensivo, saiba que você pode matar esse processo antes mesmo da fase processual, digamos assim, porque nessa audiência preliminar, se você compõe, morreu aquilo ali. E aí tem uma outra coisa interessante, que é a seguinte: às vezes o sujeito diz: eu não vou fazer composição, não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Só que ainda assim é importante você fazer a composição. Porque se você for executado,
dessa composição que você fez no juizado, ainda que no âmbito criminal, essa execução é no juízo civil. Então, você não pode Sim, perder essa boa. oportunidade de tirar o processo, né? E aqui eu me refiro mais especificamente para quem não pode responder processo, como, por exemplo, os concurseiros. Você não pode deixar o processo ficar ali no âmbito do juizado. E é importante a gente dizer também, doutora Viviane, que no âmbito do juizado, tanto na composição civil de dano, como também na transação penal, isso não fica registrado como antecedente criminal. É uma dúvida também das pessoas, né? Ah, o meu cliente fez uma transação penal. Isso vai gerar antecedentes? Não vai gerar antecedentes. O que vai gerar antecedentes é se por um acaso ele for condenado, né? Se ele for condenado. Olha, boa explicação, viu, doutor Gilson? E eu vou até colocar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, pedindo novamente para clicar aqui no aviãozinho, tá? Para compartilhar com o maior número de pessoas. Ou quem também não conseguiu acompanhar ao vivo, não se preocupe que a live vai estar salva. Inclusive, agora eu já descobri também que eu não sabia que poderia compartilhar a live. Eu não sabia, eu estava leigo, mas agora eu já sei, entendeu? Então vai ficar salvo no meu perfil e no doutor Gilson. Pronto. Importante aqui colocar, gente, porque, primeiramente, a gente tem que falar também da teoria e a gente tem que falar das estratégias. É o que eu sempre bato nas minhas lives e nos meus ensinamentos que eu passo. Então, o que acontece, doutor Justo? Muita gente sabe da teoria, chega na hora, não sabe, como eu falei, não sabe orientar o cliente. O que pode acontecer? Chega no juizado especial, às vezes o colega advogado, muitas vezes não está ali pensando no cliente, não vamos aceitar nenhuma composição. Às vezes quer mostrar um trabalho que na realidade ali não vamos aceitar, somos irredutíveis. E como o doutor Gilson falou, no juizado existe a transação penal para aquelas pessoas que são primárias, têm bons antecedentes. Que não recebeu transação nos últimos 5 anos. Isso, não recebeu durante 5 anos. Então, o que você, advogado, tem que fazer, certo? Se você for advogado da vítima, analisar o perfil daquela pessoa que vai estar lá para você compor. Porque Você sabe, doutora Viviane, só abrindo aqui um parênteses. Não, pode estar à vontade. Porque senão eu lembrei aqui de um Perde o fio da meada. Perde o fio da meada. E apesar da sua explanação, mas já como você estava falando de algo que a gente já acabou de abordar, é interessante você falava exatamente de analisar o perfil da vítima e do cliente. Exatamente porque, olha, imagine que o sujeito esteja respondendo a 2 TCOs. Aí eu vou aqui lhe dar um exemplo. Imagine que o sujeito esteja respondendo a 2 TCOs e você sabe disso. Imagine até que você é a vítima. Você é a vítima desse sujeito que lhe causou duas ameaças, né? Em momentos diferentes. Ou então ele lhe causou uma ameaça, uma lesão corporal. Então você abriu 2 TCOs contra ele. Se no primeiro TCO ele aceitou a transação penal, você está com a bola toda, porque no segundo ele não vai mais poder aceitar. Não pode. E aí você vai poder cobrar desse sujeito uma composição civil de danos. E você vai até poder aumentar o valor da composição civil, considerando que ele não pode mais aceitar a transação penal, já que no primeiro procedimento ele aceitou. Então, isso é estratégia para você, inclusive, né, punir aquele sujeito que, de certa forma, lhe causou um dano de forma exemplar. Né? Porque aí você vai colocar justamente. E o que acontece é isso mesmo, doutor Gilson. Ele não vai mais poder aceitar a transação. Então, ele vai ter que compor, senão ele vai responder, ele vai para o processo, ele vai para a instrução. Isso que acontece. Então, assim, a primeira ideia que a gente está passando aqui para você que está advogando ou quer advogar no juizado especial, então tem que ter essas estratégias. Analise todos os meus processos, doutor, principalmente no júri, eu analiso o perfil. Eu vou com a história do outro acusado ou da vítima, eu vou com o histórico da vítima todo. Então, se eu vou para uma audiência, eu também vou com aquele histórico. Por quê? Porque esses benefícios você pode analisar na hora. Bom, ele não vai poder mais, vamos supor que ele já tem antecedentes, não vai poder mais, já foi beneficiado com a transação, não pode mais receber a transação penal. E aí sim, aí você pode ali puxar um pouquinho. Não, vamos aqui fazer uma proposta de acordo, porque aí você vai saber que está impossível do Ministério Público vir e oferecer a transação penal. Porque olha o que vai acontecer, como o doutor Gilson aqui explanou muito bem. O Ministério Público realmente vai fazer a proposta,
O advogado vai dizer aceita, porque está consciente da situação do cliente dele. Ele vai aceitar e o que ele vai pagar uma sexta mês, vai pagar um salário mínimo, que eu já acompanhei agora até recentemente, um salário mínimo. E Às vezes é aí, meio aquele salário mínimo. dinheiro que era para composição, ele vai pagar para a transação, ali na transação penal, e vai ficar ali, começo a dizer, sob vigilância durante 5 anos, certo? Sem poder cometer um novo delito. E pronto. Aí você saiu o quê? Sem composição civil, saiu ali, ó, só... eu costumo dizer assim, aí a pessoa cheirou realmente, saiu sem nada. Porque foi para a mão da justiça, ele aceitou, e aí? Não vai ser praticamente, não é uma confissão, a transação penal não é uma confissão, não é uma análise de mérito, se ele é culpado ou não é. Tanto é que não há registro de antecedentes. Não há registro de antecedentes, nada. Então, gente, olha, colegas advogados, essa é uma estratégia que o doutor Gils colocou para você aplicar quando... pode ser na sua primeira audiência. Primeiro, verifica o perfil daquela pessoa. Se você é advogado da vítima, verifica o perfil do autor do fato, analisa a questão dessa composição. Composição não quer dizer que você vai levando tudo que você quer, não. Só o nome composição, as partes saem perdendo. E se você tiver que receber e evitar que ele vá para a transação penal, aí tá tudo ok. Então, não faça isso. Isso acontece demais, doutor Gils. Já aconteceu de você estar ali, o Ministério Público, lógico, que oferece, que está ali fazendo junto com o autor, mas já aconteceu de você dar vontade de dar aquela dica. Não faz isso, Sim, apesar sim. de não poder. Porque, na verdade, às vezes, doutora Viviane, a gente até esclarece esses pontos, né? Principalmente quando o colega é um colega advogado recém-formado, um jovem advogado. Eu sempre fiz isso, porque até no intuito ali de esclarecer, porque o conciliador também, ele deve esclarecer, né? A gente chama isso de princípio da decisão informada. O que é o princípio da decisão informada no juizado especial? É o papel que o conciliador tem de esclarecer às partes o andamento daquele processo. Então, eu posso muito bem dizer, olha, se você não aceitar aqui uma composição civil de danos, saiba que o passo seguinte dessa audiência é o Ministério Público ofertar uma proposta de transação penal. Aí eu explico o que é a transação penal. É exatamente um transacionar, né? Sim. O Ministério Público vai dizer, você aceita uma pena alternativa para eu não pedir o seu processamento? Ou seja, você aceita, mas aí nessa hora a vítima já não está mais com a palavra. Porque ela já não vai mais poder voltar atrás, né? Ela passou, mas isso eu explico. E eu acho que esse era o ponto maior que a gente sentia dificuldade das partes obterem vantagem. Porque, entenda, é importante que se diga que a lei do juizado especial criminal, ela foca na vítima. Tanto que ela diz que isso um mesmo. dos princípios é a reparação dos danos sofridos pela vítima. Ela não olha para o autor do fato, ela olha para a vítima. Ela busca como um dos seus princípios a reparação dos danos sofridos pela vítima. Então, tanto que na audiência preliminar é o primeiro momento, é perguntar às partes, é perguntar para a vítima se ela aceita. Primeiro se pergunta se ela quer dar prosseguimento. Se ela disser quero, então vamos lá, você aceita uma composição desse autor? Você aceita receber uma indenização em dinheiro para morrer aqui o processo? Aí é onde vem a estratégia. Se ela disser não aceito, o que ela está fazendo? Ela está passando a vez para o Ministério Público ofertar a proposta de transação penal. E aí o Ministério Público vem e diz, bom, agora é comigo. Então, autor do fato, vem cá, você aceita prestar serviço numa escola durante 6 meses, 1 hora por dia? Ele diz, aceito. Ah, então morreu. Passa para o juiz homologar. É isso mesmo. Aí, doutora, digamos que ele não aceite, até para complementar. Isso mesmo, é o que eu ia falar. Né? Digamos que ele não aceitou, digamos que a vítima não aceitou e nem o autor do fato aceitaram a composição civil, então passa para a transação penal, o Ministério Público faz essa proposta, e aí aqui cabe um parênteses, essa proposta ela não é direito subjetivo do réu, o Ministério Público ele pode não ofertar, mas aí é uma outra questão, mas digamos que o Ministério Público não oferta, ou se ofertou ele não recebeu, ele julga que tem direito a provar a sua inocência, por exemplo, porque muitas vezes o autor do fato pode dizer, olha, eu não aceito porque eu não cometi essa infração penal. Então eu vou provar a minha inocência. É possível. Se ele quiser tomar para si esse ônus de provar, ele poderia já
matar ali na composição civil de danos, pagando uma indenização, etc. Não, mas eu não quero pagar. E aí? O passo seguinte é a proposta de transação penal. Não foi aceita por algum motivo, ou então ele não foi possível ali o Ministério Público ofertar. Então, vai para a fase seguinte, que é a instrução desse processo. Aí passa-se, ou naquela mesma sentada, se o juiz estiver presente, ou num outro momento, marca-se essa audiência, onde vai se aferir realmente as provas, onde vão ser aferidas as provas, né? E ele poderá, sendo condenado, ainda tem, por isso que é difícil, sendo condenado, ele poderá ainda ter essa suspensão condicional do processo, que é o suscício processual. Isso, né? Que a gente vai chegar, né? É isso mesmo. Exatamente. E eu vou até dizer que eu acho que durante todos esses anos que eu tenho de atuação criminal, eu não lembro de ter atuado no juizado especial, seja com vítima ou sem vítima, que não fosse aceitada a transação penal. Porque já vi, mas eu já vi, você acredita? Muitas vezes. Você já viu? Porque às vezes também, o que acontece? O que acontece? Às vezes a pessoa realmente quer provar sua inocência porque ela fica naquele período de prova de 5 anos. Mas lógico também que se for uma pessoa que aconteceu uma fatalidade, um delito, ou uma discussão, ou uma briga até de vizinhos, que a pessoa realmente não tem uma possibilidade no sentido, eu falo até não tem uma possibilidade, entre aspas, de vir realmente a cometer um novo aí delito. Então, às vezes, realmente ela tem aquilo com ela mesma, uma questão subjetiva de dizer, não, eu quero mostrar, eu quero provar aqui a minha inocência. Então, ela vai sim, ela fica, e o processo corre com o interrogatório. Aí é como se fosse a própria instrução. Na realidade, é uma instrução, né, doutor Gil? Sem dúvida. Dificilmente, eu vou lhe dizer. Eu estou até aqui querendo me lembrar dos processos que eu já tive que não foram aceitos à transação penal. Eu até no momento, eu me lembro de um processo que realmente uma senhora, era briga até, eu digo logo briga, confusão mesmo de tio com sobrinha por conta de um inventário, envolveu várias pessoas e aconteceram lesões corporais, mas ela queria levar o processo para frente. E às vezes nós advogados, diante disso, olha, vai ser um desgaste. Muitas vezes não é nem necessário, né, doutor Gil? Vai ser só o desgaste. Aqui já resolvendo, já está ótimo. Se tiver que ter a composição de danos, gente, não amarrem o processo. Uma das funções do advogado é dar saída, entendeu? Data que o doutor Abraão aqui com a gente, já vi algumas vezes a não aceitação. Eu geralmente, eu estou aqui tentando me lembrar, pode até ser que depois eu me lembre. Mas eu lhe digo, doutora Viviane, que não é raro. Tá? Né? Aqui em Sobral, quando as audiências criminais, se não me falha a memória, eram as terças e as quintas. E eu participei de várias audiências criminais. E eu lhe digo porque eu sou capaz de lhe dizer o motivo pelo qual não houve a composição. Exatamente porque as partes entraram caladas e saíram caladas, né? Geralmente, o advogado ele não interferiu nesse aspecto aqui. Entendi. Trazendo, entendeu? Eu já entendi. Eu assim, por isso que é importante a gente levar para a advocacia, levar para os colegas advogados que não atuam no juizado, esses ensinamentos, né, com muita modéstia, essas explicações, porque entenda. Eu sou testemunha ocular de inúmeras vezes. Imagina, a gente fazia 30 audiências de manhã, 20, 30 audiências. E não tinha composição civil dos danos, né? A gente faltava dizer assim, componha que é melhor. Por isso que não fica naquela expectativa. Não tinha essa composição civil dos danos. E a gente notava que é porque não havia a interferência do colega. O colega ele não havia instruído aquela pessoa da maneira como ela deveria seguir aquele processo. E aí eu volto aqui para uma questão também que também vale para o juízo cível. Você tem que entender, você tem que conhecer o desdobramento do processo. Como é que aquele processo vai se descortinar? Porque senão você corre riscos de não fazer acordos. Eu sempre digo, doutora Viviane, que no juizado cível, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, não pode falar.
você tem que levar para uma audiência, né? Se isso, com raríssimas exceções, por exemplo, se for um banco, se for uma empresa, aí não aplica essa regra não, porque a empresa ela já vem lá com a mente Já vem tudo pronta. programado. É, Como é que vai mas fazer? se forem particulares, você tem que levar sempre 3 propostas de acordo para uma audiência. Seja Eu você como acho. autor, seja você como Eu vítima. acho. Porque Isso. a proposta de acordo, ela pode partir tanto do autor como do réu. E aí eu digo assim, Isso. olha, faça a primeira proposta, combine com o seu cliente o seguinte: nós vamos fazer uma primeira proposta muitíssimo boa para nós. E aí, na sequência, a gente vai fazer uma proposta não muito boa, mas ainda boa. E depois uma proposta limite, mas nós temos 3 propostas. Ora, é óbvio, eu já vi muitas audiências onde eu perguntava, a primeira coisa que eu perguntava, quando era uma ação de cobrança, por exemplo, e eu ali presidi na audiência, e olha que eu presidi mais de 7.200 audiências. Acredito, com certeza. E ali Foram eu quantos anos, doutor Gilson, foram sendo 5 anos, conciliador? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Muito Né? tempo. E ali a gente perguntava assim, a primeira pergunta que se faz, aí eu vou dar aqui um exemplo de uma ação de cobrança. A primeira pergunta que se faz é se a pessoa reconhece a dívida. Né? Ora, se a pessoa reconhece a dívida, então é o primeiro ponto. Porque se ela disser eu não reconheço a dívida, eu nem vou tentar uma conciliação com ela. Ela não reconhece a dívida, então eu vou passar para a instrução para que eles discutam aquela constituição da dívida primeiro. Agora, se a pessoa chegou na frente do conciliador e disse, doutor, eu reconheço a dívida, de fato eu devo. Pronto, a segunda pergunta é, você tem proposta de acordo? E muitas foram as vezes em que eu ouvi dizer, não. Ora, mas não se justifica. Veja que se você reconhece a dívida, você, ao dizer que não tem proposta de acordo, há uma incongruência, porque você poderia propor qualquer coisa. Você poderia propor, inclusive, que a pessoa lhe perdoasse. Você poderia propor R$1, você poderia propor R$10. O que não vale é você não propor nada. E aí, muitas vezes, a parte, na civil, a parte não era obrigada a ir com o advogado. E eu dizia, mas olha, eu vou lhe explicar aqui, eu como conciliador, mais uma vez, me valendo do princípio da decisão informada, eu dizia, eu vou lhe explicar aqui o desdobramento desse processo, para ver se a senhora vai mudar de ideia. Eu digo, olha, a senhora não negou, ou o senhor não negou que a dívida existe. Então, a consequência lógica aqui é uma condenação. Porque o juiz... O autor porque ele já falou, né? Já confessou ali que realmente... A pessoa, então, está consignada ali no termo de audiência, ou coisa do tipo. Ou às vezes a pessoa pede, conseguindo que a pessoa confirmou. E realmente a pessoa diz, não, eu devo mesmo. Aí eu digo, olha, você vai ser condenado. Ponto. Após a condenação, a parte vai pedir para executar essa sentença. O que é executar essa sentença? É pedir para o juiz que busque bens seus, que lhe time para você pagar, e se você não pagar, ele vai indicar bens para o juiz fazer uma penhora e coisa desse tipo. Quando a gente explicava, aí a pessoa dizia, doutor, como é que eu posso pagar? Veja que, na verdade, a pessoa não tinha era o conhecimento do desdobramento daquele processo. A mesma coisa é no juizado criminal. Você corre o risco de sofrer uma condenação, por mais difícil que seja. Por quê? Porque vai ter a proposta de transação, vai ter ainda a suspensão constitucional do processo. Mas entenda, você poderia, no juizado, pegar logo oferir uma vantagem ali no início, na composição civil dos danos, né? Você vítima. Porque eu repito, se a vítima for estrategicamente assessorada, ou mesmo se ela tiver essa expertise, ela não vai deixar para o Ministério Público fazer a proposta de transação penal. Ela própria vai compor com aquele autor do fato, porque ela sabe que aquilo ali não vai dar não vai muito distante, né? Não vai muito longe, não vai. Salvo se, como nós falamos antes, essa pessoa já houver feito uma transação penal antes, e aí ela não vai mais poder, aí poderá ser que ela venha, né, a sofrer uma condenação, mas ainda assim não podemos esquecer do sussi processual que é previsto no juizado especial. Eu acho que são pontos importantíssimos que tem que saber do juizado especial, quais são os benefícios, os delitos, né, que são do âmbito do juizado, e você montar a sua estratégia. Agora, assim, o que eu vejo é que a timidez, ela atinge diversos colegas advogados, principalmente os iniciantes. Às vezes, doutor Gilson, eu já presenciei colegas, e eu entendo, é natural isso acontecer,
que eu já mesmo, na própria audiência, eu cheguei a dizer, olha, vá, converse, fala aí com o juiz, converse com o seu cliente lá fora. Às vezes, como você coloca, nós somos profissionais, nós somos seres humanos, temos ideias, nós temos um conhecimento técnico do que pode acontecer. Então, se nós estamos lá com os nossos clientes, eles não sabem nem o que é transação penal. Eles não sabem. Você tem até que esclarecer o que é uma transação penal, porque senão ele vai dizer assim, a doutora Viviane disse que eu aceitasse e eu estou confessando aqui, estou assumindo coisa que eu nem quero. Ainda podem dizer assim. Mas isso é a falta de conhecimento. Alguém sabe, a pessoa leiga, transação penal, acordo. Então, às vezes, é só uma palavrinha para abrir a mente da pessoa e ela vê uma outra oportunidade, um outro caminho para que ela possa se manifestar. E tem muitos colegas que eu percebo que eles entram, como você colocou, ficam calados, não falam. E aí, gente, como é que fica a situação? Então, você deixa passar até uma forma de você ali estar fazendo seu nome. É uma forma de você resolver aquele processo, como eu sempre coloco, quando você resolve um processo, que você esclarece para o teu cliente, que você tem uma postura mesmo de comunicação, tem alguma forma, eu geralmente, até para a parte contrária, eu às vezes, quando eu vejo que o negócio está amarrado ali, seja por uma timidez do colega, seja também por birra da própria parte, então já aconteceu, principalmente com colegas que a gente já conhece, né? Vá, converse com o seu cliente, doutor. Vá lá, converse com a sua cliente. Às vezes dou uma opinião, porque a pessoa às vezes está amarrada. Acho que não. Se eu aceitar um valor dessa forma, eu quero essa. Mas se eu aceitar dessa, eu vou estar me humilhando. Principalmente quando é parente, assim, que envolve essa relação de parentesco, ou seja, uma injúria, como eu falei, algum tipo de lesão corporal. Não, então eu vou estar perdendo para ele se eu aceitar uma quantia menor. Então, cabe ao advogado chegar e dizer quais são as vantagens de aceitar aquele valor. Isso. E se não aceitar aquele valor, ele vai ter que pagar, mas só que é para o Estado, não vai ser para a pessoa. Isso. E ele não vai sofrer nenhuma punição no sentido, a punição que eu falo, é no sentido dessa condenação que a gente está colocando. Então, explicar logo. Transação penal, olha, o que vai acontecer aqui hoje? O Ministério Público vai fazer uma proposta quando não, por exemplo, não há vítima, um porte de arma, e aí chega lá, o Ministério Público vai fazer uma proposta de transação penal. Quais são os benefícios? Ou então, tem um outro benefício que é a suspensão condicional do processo. Acontece dessa forma, o que é? E aí, as vantagens que o teu cliente vai obter ao aceitar e amarrar o processo. Aí eu vejo mesmo, doutor Gilson, muitos colegas que são tímidos, eu entendo também, porque às vezes não tem a experiência, tá? Mas, gente, é aprendendo, é ali, atuando diariamente ali com aquele processo, você vai passar por várias experiências, e o juizado especial, eu acredito que diante da seara criminal é o mais confortável de se resolver. Entendeu? Claro, sem dúvida, sem dúvida. É o mais confortável. Porque a execução penal você já vai ter que fazer atendimentos em unidades prisionais, acompanhamento de processos já com condenação, instrução ou então diligências, atuações, delegacia, sustentação oral. Então já é um mundo muito amplo que aí você realmente é outra situação. Então, se você for atuar no juizado especial, procure sempre se manifestar, orientar teu cliente, analisar o perfil da outra parte para ver qual é a situação mais vantajosa. Porque está lá o conciliador. O conciliador está lá não é para determinar, é justamente para compor. Não é, doutor Gilson? Ele vai ser uma peça fundamental na condução daquele processo, daquela audiência, por exemplo. Né? Na condução da audiência ali, é importantíssimo o conciliador saber o que está fazendo também. Eu já vi muitos colegas, né, reclamando, o conciliador não falou isso, o conciliador... Em outras comarcas, por exemplo. O conciliador, doutor, deixou de falar isso, deixou de falar aquilo, deixou de alertar. E, na verdade, o conciliador, ele não... O que o conciliador não pode é incursionar no mérito da discussão. É claro que eu não posso ficar discutindo. O conciliador não pode discutir provas, o conciliador não pode, mas o conciliador pode e deve
E eu fiz muito isso, e eu lhe digo mais, eu nunca tive nenhum problema em audiência, nunca, graças a Deus, nunca tive, sempre tive muito respeito dos colegas Sim, advogados aqui sim, da, com da comarca. certeza. A Porque, atuação sempre foi porque muito, a gente, com a grande gente, maestria. a gente Sim, sim. buscava fazer aquilo com muita segurança na legislação. Tanto é que eu digo assim, quando você vai, e eu fiz muito isso, doutora Viviane, no começo ali, eu comecei a advogar em 2010. E no começo, quando eu pegava um caso, por exemplo, do juizado especial, e eu acho que esse é o dever de casa, quando você pegar um procedimento do juizado, não deixe de ler a lei do juizado especial. Se você pegar um procedimento da lei de drogas, não deixe de ler toda a lei de drogas. E É, assim é na Maria da Penha, e assim é no Estatuto do Idoso, e assim é no Estatuto da Criança e Adolescente, e assim é no Código de Defesa do Consumidor. Porque essas legislações, elas trazem regramentos muito peculiares. E se você não e estuda, rito por exemplo, especial, né? Tem os se seus você não ritos, estuda. né? Olha, por exemplo, se você estuda a lei do juizado, se você chega lá no artigo 62, na parte do criminal ali, né? Ela começa no 60, e no Sim. 62 ela já traz os princípios, né? Oralidade, simplicidade, economia processual. Economia, Então, né? você já Informalidade. vai, com esses conhecimentos básicos, você já vai para a audiência muito mais à vontade. Porque você não vai ter medo de errar, por exemplo. Ora, eu não vou errar no juizado, por quê? Porque lá é a informalidade. É No isso juizado mesmo. especial, vige o princípio da informalidade. Então, veja, cabe quase tudo. Cabe quase tudo. Então, ali, de fato, é uma escola. Você começando pelo juizado, você vai aprender muita coisa, principalmente se do outro lado tiver um colega experiente, num processo onde dois colegas experientes estão, um colega experiente e outro não, nem tanto. Mas aí é o momento para você, entre aspas, errar. É o momento para você, entre aspas, cometer algum deslize processual. Porque você vai se valer do princípio da informalidade. Não, isso aqui é informal. Por exemplo, imagina que você, o embargo de declaração é oral, doutora, por exemplo. Embargo de declaração Justamente, criminal é oral. Então, é. ali você faz embargo de declaração. Por quê? Porque, entenda, você pode embargar de declaração. A sentença pode ser oral. Tudo pode ser oral no juizado especial, inclusive a criminal. Só é obrigatório que o juiz reduza a termo o dispositivo lá, né, da sentença. Mas, assim, sabendo, conhecendo a legislação, conhecendo os princípios que norteiam aquele rito, tudo isso passa a ser muito mais interessante. Eu queria trazer aqui uma questão interessante, doutora Viviane, para quem está na justiça comum, mas se depara com um crime de menor potencial ofensivo, com uma infração de menor potencial ofensivo. Sim, Porque existe a possibilidade, você como advogado, você vai se deparar algumas vezes com processos que sim, são conexos, né? E quando sim. há conexão entre um crime da justiça comum e um crime do juizado especial, o da justiça comum vai atrair aquele do juizado especial. E aí, não são poucas as vezes que eu já vi pessoas perguntando, inclusive me perguntando, Gilson, como é que eu vou fazer aqui? Porque eu estou participando de um processo, atuando em um processo, por exemplo, tribunal do júri, onde há uma Sim. conexão com um crime do juizado especial. O que é que eu vou fazer? E aí, nesse caso, é interessante que você... Porque, entenda, os institutos da lei do juizado vão ser aplicados lá naquele juízo. Tanto é que isso é uma regra que discutia-se se o juizado especial tinha competência absoluta e o Supremo foi lá e disse, não, a competência é relativa. Verdade. Tanto que o crime de menor potencial ofensivo não necessariamente vai ser julgado no âmbito do juizado. Quando É. houver aviso atrativa, quando houver uma conexão, uma continência, ele vai ser julgado lá na justiça comum. Porém, o juiz, né, vai ter que aplicar os institutos da Lei 9.099. Então, é interessante que se você está defendendo o seu cliente numa vara comum, e ele responde também a um crime ali conexo do juizado especial, você peça para que o juízo marque uma audiência preliminar para que seja ofertado a ele a possibilidade de composição civil dos danos, de transação penal ou de suspensão condicional Muito do boa essa processo. informação. Eu tenho conhecimento disso. Era até um ponto aqui que eu ia lhe fazer aqui uma pergunta, não necessariamente dessa forma como você está colocando. E que muita gente pergunta realmente, que eu vejo colegas advogados, Gilson, eu já peguei processos com tráfico de drogas, porte de arma, né, com a pena mínima, entendeu? Que geralmente existe a conexão e outra Sim. observação.
quando existe isso, eu já tive, prestando consultoria mesmo, num caso concreto que eu tive, e num caso que eu prestei consultoria parecido, mas doutora, por que aconteceu isso? Não pode ocorrer aí um somatório de penas no sentido de um regime fechado. Era isso. Você não pode haver esse somatório. Exatamente. Porque o tráfico, o artigo 33, é o regime inicial fechado. E vamos colocar aqui um porte de arma para uma pessoa que é primária, que a pena cabe no juizado. E aí a pessoa, se for só acusada pelo porte e for para a questão isso eu falo do porte de arma, a arma com a numeração lá do artigo 12, gente. Não é a arma com numeração raspada, uso restrito, que não é competência. E nesse caso, realmente já aconteceu comigo. Foi bem interessante nesse sentido, porque eu já coloquei que não poderia acontecer primeiramente o somatório de penas. Isso. Por quê? Porque um é fechado e o outro iria para o âmbito do juizado. E aí o que aconteceu? A sentença foi reformada. Não, sem dúvida, porque entenda, isso é um prejuízo para o réu, muito grande, porque entenda, vai repercutir diretamente no somatório das penas. Se você permitir que o juízo some as penas lá da infração de menor potencial ofensivo com a infração comum, isso vai ser prejudicial. Então, o correto esse processo, é claro que ele não vai ser desmembrado, ele vai ser julgado por um único juízo, claro, pelo juízo lá da atração, pelo juízo que atraiu. Sim, só que isso. É interessante e é necessário, isso é defendido pela doutrina majoritariamente, é necessário que haja primeiro, era muito, digamos assim, interessante que houvesse a audiência preliminar. Você diz, olha, excelência, é o seguinte, aqui está se julgando 2 crimes, um conexo, né? E aí esse aqui é de competência do juizado. Eu sei que esse processo veio para cá por conexão, mas eu exijo aqui, excelência, que em benefício até do próprio réu, para que o réu não seja prejudicado, que haja uma audiência preliminar e que seja aplicado a ele o instituto, por exemplo, da Lei 9.099, porque se ele tivesse sendo julgado lá, ia ser assim. E isso é o que deve prevalecer. Mas só que não são todos os advogados. Acho isso assim, um ponto essencial aqui para vocês que estão nos assistindo. Muitos advogados não sabem, não é no sentido, porque não é sentido de competência, não. Às vezes é falta da própria leitura mesmo. Por isso que eu sempre coloco que tem que ter o conhecimento jurídico. Não adianta, como o doutor Gilson colocou, você vai para uma delegacia para ir lá representar teu cliente que está acusado porque foi preso com droga. Se você não tem nem noção, eu sei que é artigo 33. Porque acho que a droga é só o artigo 33. E o artigo 33, ele é amplo. Vem várias aí questões de diminuição de pena, etc. Então, sabe o que costuma acontecer, doutor Gilson? Costuma acontecer que o processo corre normal. E aí, quando existe a condenação, para verificar, vamos supor, tem uma associação ao tráfico, vamos colocar aqui. Tem uma associação ao tráfico, o artigo 33... E aí a gente pede, tem um porte de arma, aí a gente vamos supor de uso restrito logo, que é competência ao X comum mesmo. Então vamos ver que daí vem, a gente consiga de desclassificar, são vários réus, para o artigo 28. Não, esse aqui eu decidi que realmente ele não cometeu tráfico, ele vai responder pelo artigo 28. O juiz julga e solicita a remessa para o juizado. Entendeu? Para lá ser feito o procedimento, a audiência, certo? Que vai ter justamente a audiência preliminar e tal. Depois de ser feito todo o trâmite. Agora, fato concreto, que eu passei por essa situação e eu tive que recorrer dessa situação, inclusive com outras argumentações, até violação de domicílio, que hoje em dia é difícil passar. E eu sempre coloco que hoje eu sou fã, estou me tornando fã dos tribunais superiores, lamentável, porque saem muitas decisões aí no Tribunal Superior e o juiz ACO ou os desembargadores dos tribunais estaduais insistem, lógico que cada um entende a sua maneira, mas eles insistem em uma decisão que sabe que quando chegar lá em cima essa decisão vai ser reformada. Eu tive, depois eu posso até disponibilizar essa decisão
para você, doutor Gilson, faço até questão, porque realmente para mim foi uma questão até inédita, nesse sentido de ficar esperto em relação ao somatório de penas que não pode acontecer. Venha falar depois aqui na execução penal, como é que se dá esse somatório para poder calcular a progressão de regime, livramento condicional, etc. Mas eu tive que recorrer para que houvesse esse reconhecimento no âmbito do juizado especial. E muitos colegas advogados deixam passar isso. Não, foi julgado no semiaberto, vamos supor. Não, foi julgado no semiaberto, vai cumprir com a tornozeleira, tá ótimo, fiz meu trabalho. E vou até mais um pouquinho além. Às vezes parte até de um conhecimento mais profundo do próprio juiz. Você entendeu? Na própria sentença. Por quê? Porque às vezes passa ali despercebido, naquele sentido, não, eu vou aqui proferir uma sentença, que se o advogado não for esperto ali com a estratégia dele, vai passar assim. E teu cliente vai responder de uma forma que não era. E não vai ser... E aí você acha que você fez seu trabalho, lógico que você fez, você poderia ter feito melhor, entendeu? Para trazer melhores condições para aquele teu cliente. Então, é muito importante. Outra coisa, doutor Gilson, eu até coloquei aqui, são sobre os recursos. Tem que ver que no juizado especial tem a questão do preparo, né? Tem a questão do pagamento para poder entrar com recurso. Como é a questão do recurso, doutor? Em relação ao juizado, como é que está? Se você tem conhecimento atualmente, ou na época que você também atuava, muita gente recorria de decisões? No criminal, você fala, correto? Sim, no setor criminal. Houve uma época, doutora Viviane, em que muito se recorreu porque o juiz entendia que não era crime, por exemplo, o porte de arma branca. Esse foi um ponto que eu lembro que isso aí desafiou muitos recursos, né? E o Ministério Público recorria dessas decisões. O doutor Hélio, quando era o juiz titular, sim, doutor Hélio, aqui no juizado, ele entendeu por um período, depois ele mudou esse entendimento dele. Você falando dos recursos, me veio à mente essa ideia, essa questão, né? Que ele entendia, em um primeiro momento, que não havia, a arma branca não era crime, não deveria ser penalizado, o porte de arma branca. Aí o Ministério Público recorria, e eu, para lhe ser sincero, eu nem sei como foi, porque a gente, depois que sai do juizado ali, o processo, a gente não acompanha mais. É tanto processo verdade. que a gente não acompanha mais aquele desenrolar. Eu não sei nem como é que o tribunal decidiu. Só sei que depois voltaram esses processos, né? Muitos deles voltaram, uma remessa grande, inclusive. Mas eu confesso que eu não sei o desvinde, se foi acolhendo até o TMT ou do juízo. O recurso, geralmente, ali no juizado, é a apelação, né? Um prazo de 10 dias. De 10 dias. Não cabe rese, né? No juizado não cabe recurso em sentido estrito, por exemplo. Não cabe. Então, o rese ele não é cabível no âmbito do criminal. No comum é muito comum, né? No CPP é muito comum a utilização do recurso. Muito difícil eu usar esse recurso. Muito difícil. Mas no juizado há uma vedação na própria lei e também, doutora, como nós já falamos, embargo de declaração podem ser oral. Então, assim, é aquela história da informalidade. A informalidade, a celeridade que se busca e também porque se busca, na verdade, a composição dos danos para beneficiar a vítima, né? Eles buscam assim, olha, já que esse crime é pequeno, já que essa pena é pequena, vamos tentar fazer uma composição aqui para a própria vítima, né? E muitas vezes, como nós já falamos, a vítima deixa isso passar, né? Uma questão interessante, doutora Viviane, é muito comum no juizado criminal, quando o réu não é localizado, quando o autor do fato não é localizado, o processo ele é remetido para a justiça comum. Sim. As pessoas confundem isso no juizado cível. E aí, muitas vezes, como não se admite a citação por edital no juizado, né? Na justiça comum, no juizado cível, o autor diz assim, doutor, e por que não remete, por que o juiz não remete o processo para o juiz comum? Porque no cível o processo é extinto, né? Só há a previsão de remessa dos autos para o juízo comum no juizado criminal. Na parte criminal, o juiz remete. Aí uma questão muito interessante é a seguinte, quando o réu, porque entenda, o processo ele é do rito do juizado, só que o réu não foi localizado. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser, por força da própria lei, ele tem que ser remetido para a justiça comum para ver se esse réu é localizado de alguma forma.
Aí, quando o réu é localizado, muitas vezes a parte pergunta, doutor, e agora o processo vai voltar para o juizado, já que o Sim. réu foi localizado? Se reestabelece essa competência? E a resposta é não. A competência ela não se reestabelece pelo fato de o réu ter sido localizado na Justiça Comum. O processo vai seguir normalmente na Justiça Comum. Detalhe, lá na Justiça Comum, repita-se novamente, os institutos vão ter que ser ofertados. Isso. Tentativa de composição civil de danos, vai ter que ser feita audiência preliminar. E esse processo não vai voltar para o juizado especial, é até o enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE, que vai dizer exatamente isso. Olha, uma vez que o réu foi localizado, esse processo ele não volta mais. A competência do juizado ela se exaure quando o processo é remetido para a Justiça Comum. Então, isso são fatos que acontecem no dia a dia. Entendeu? Acontece Dia a sim, dia. acontece realmente são fatos concretos que já aconteceram e eu acredito, doutor Gilson, que esses pontos aqui que a gente está colocando são super importantes no sentido que eu acredito que tem muitas pessoas que desconhecem esses pontos principais, porque na realidade ia virar até uma bagunça. Já pensou? Aí foi encontrado, volta de novo para o juizado. Era como se tivesse usando de um benefício da justiça comum, de um procedimento que só cabe na justiça comum, como um meio de conseguir, né, uma forma de intimar, aí volta para o juizado especial. Então, lá vai ser aplicado os benefícios, o rito, mas a competência já vai ser do juiz da Ela é justiça firmada lá. comum. Ela é firmada Muito lá. legal, viu? Então, assim, o juizado especial, ele tem, eu costumo dizer que ele tem seus encantos. Tem seus encantos no sentido de você se preparar, não ter tanta preocupação no sentido de chegar e dizer que eu tenho que ter muita técnica, eu tenho que estar altamente preparado no sentido de já estar ali atuando, porque ele é bem simples. Agora, use as estratégias certas, principalmente as estratégias que o doutor Gilson colocou aqui. Gente, eu achei muito bom, porque serviu até para mim aqui ter alguns conhecimentos do juizado e a gente perceber que às vezes as coisas acontecem e a gente acha que não, isso aqui não acontece, não é um fato concreto, é algo que só acontece na teoria. E a gente vê aqui com o doutor Gilson que principalmente essa questão aí da transação penal, foco composição civil de danos, fale com seu cliente, saia, peça licença, vá lá no corredor, audiência presencial, se não, excelência, 1 minuto, aí pede, se tiver o conciliador, se tiver o Ministério Público ofertando a transação penal, conversa com o teu cliente antes de tomar uma decisão, porque depois já foi, tá? E aí, com isso, você só tem a ganhar. Né, não, doutor Gilson? Só tem a ganhar. Sem dúvida. Quem tá, parabéns, doutores, pela didática exemplar, tornando muito leve um tema peculiar. Eu também adorei, viu, doutor Gilson? Adorei. Eu disse, gente, eu não hoje praticamente os meus processos são poucos no juizado especial e era até uma curiosidade minha, porque geralmente eu já atuo também quando para já direto para a transação penal e dificilmente eu passo pela composição de danos. Porque geralmente é um crime, ou nem que seja um crime de injúria ou lesão corporal leve, que já tem a composição, mas já tem outros delitos, como o artigo 28, que é o que eu mais atuo no juizado, quando acontece a desclassificação, ou mesmo é feito um TCO, lembrando aqui que é feito um TCO, quando uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que foi presa com uma certa quantidade de droga, o primeiro procedimento, entendendo que é usuário, não se trata de tráfico, o delegado, a autoridade, vai fazer ali um TCO, um termo circunstanciado, e aí vai mandar de ocorrência, e aí vai mandar para o juizado e vai ser marcada uma audiência. Geralmente, nos meus casos, vai direto logo para a transação penal, tá? Mas, doutor Gilson, olha, eu fiquei super feliz. Eu acho que a gente só teve aqui a acrescentar. As pessoas que estão aqui conosco, com certeza, vão levar uma lição aqui de aprendizado. De quem não gostava, ou tinha uma visão diferente do juizado especial criminal. É chato. Vai pedir agora, as doutora, audiências vai pedir custam. sempre para ir para a audiência do juizado. Os colegas vão pedir para ir para a audiência agora do juizado.
Porque Isso assim, mesmo. porque Isso assim, mesmo, doutor Gilson. uma outra questão interessante, doutora, Pode isso aí falar, já é a doutor. questão, já finalizando aqui, né, que já são 8h06, acho que já estamos aí com mais ou menos uma hora. Doutor Gil, você acredita? Eu faço as lives. Tem live que a gente vai até. Eu já tive live com 1h40. E assunto, né? As pessoas Ah, interagindo em tranquilo. assunto, vindo e a gente É, conversando. veja que uma outra questão interessante que pouca gente sabe, acredito que pouquíssimo, se a gente fizesse uma pergunta dessa, uma enquete dessa, e se as pessoas não pesquisassem, certamente muitos errariam. Que o juizado, no juizado, apesar de a lei falar o TCO, é lavrado um TCO, não há impedimentos para que se lavre, para que se instaure inquéritos Sim, policiais, tá? sim, Então, é possível sim. que se instaure inquérito policial para apuração de práticas de crimes de menor potencial ofensivo. Não há nenhum impedimento nisso, tá? Não há nenhum impedimento nisso. E, às vezes, a complexidade da causa, ela tira o processo do âmbito do juizado. Mas não quer dizer que porque se instaurou o inquérito policial, essa causa seja É, necessariamente complexa, entendeu? é. Porque às vezes é uma autoridade, às vezes comete, eu vou dar aqui um exemplo que eu já vi, situação que eu já vi na prática. Crimes contra a honra de funcionário público. Um crime contra a honra de um funcionário público, às vezes é necessário haver uma maior dilação probatória, é necessário haver uma melhor instrução daquele feito. Então, nesses casos, poderá, não quer dizer que vai ser, mas poderá haver a instauração de um inquérito policial e aí depois esse inquérito ele é remetido para o juizado especial. Isso mesmo. Então, boa explanação e um ponto também. Na realidade, são vários pontos, né, doutor Gilson, a ser citado. A lei do juizado especial, por isso que eu digo, existe assim uma acomodação nesse sentido de atuação no juizado e que a gente está trazendo para cá que não é bem assim. Eu acredito que seja mais a nível mesmo de estratégia, além do conhecimento jurídico, estratégia, orientação em relação ao teu cliente. Mas, gente, não tenham vergonha de levantar, de conversar com o teu cliente. Eu estou colocando isso porque, às vezes, como o doutor Gilson colocou aqui para a gente, advogados ficam calados e, às vezes, tem tanto conhecimento, mas não sabe explanar na hora, tem vergonha, entendeu? Eu sei que isso realmente é complicado, eu já passei por isso, mas você pode sair sim da sala, você sabe que você tem um acesso livre e orienta teu cliente, porque senão a oportunidade vai passar. Doutor Gilson, olha, quero lhe agradecer pela sua participação aqui. Foi muito especial, realmente. Estou super satisfeita. Aprendi também, aprendi demais. E podemos nos encontrar aqui novamente, entendeu? Discutindo outros assuntos também que sejam, porque esse liame de trazer no âmbito civil, faz assim, a doutora Rafaela, minha convidada, que diz assim, não vamos brigar do civil com o criminal. Então, trazer o civil para o criminal, alguns pontos estratégicos de todas as searas do âmbito do direito penal, seja na execução penal, seja no juizado especial, seja como se atua também nos tribunais, seja para uma sustentação oral, que a oratória ela é super importante a todo momento, inclusive no juizado especial, né? Inclusive no juizado especial. Então, é isso que eu quero deixar aqui o recado para vocês. Para quem não assistiu essa live, vai ficar gravada, tá? E qualquer dúvida, pode perguntar no meu direct, pode perguntar aqui para o doutor Gilson, tá certo? Que a gente vai ter o prazer de responder. Quem não conhece nosso trabalho, nos sigam nas redes sociais, tá? Doutor Gilson, estou super satisfeita, foi um prazer imenso. Além de um profissional, um grande amigo, uma pessoa ímpar mesmo, que sempre teve esse perfil de comunicação com todas as pessoas, sempre teve esse perfil, eu sempre falei, e de estar ali com aquele carisma, sempre procurando ajudar, e também um colega, outras pessoas em busca também de melhorias e de uma maior atuação profissional. Doutora, eu que agradeço, né, o convite. Eu sempre gosto de trazer para os colegas, para o público, né, para as pessoas, informações. Eu no meu Instagram sempre posto algumas coisas. Quando eu estou estudando algum assunto e vejo que é interessante, eu gosto de compartilhar. Compartilho com amigos mais próximos, compartilho nas redes sociais, porque
é importante a gente disseminar o conhecimento, não custa Sim, nada, às vezes, para nós, né? Não custa nada. E é claro que é com muita humildade, a gente não sabe tudo, a gente, às vezes, claro. ninguém é o dono da razão. Isso. Tem que ter coragem, inclusive, para fazer uma live dessa, doutora Viane, porque a gente não sabe até onde vai, né? Quem nos assiste. Então, tudo que a gente fala aqui, eu particularmente, eu, modéstia à parte, eu estudo bastante os temas antes de eu me Sim, propor sim. a fazer uma live dessa. No juizado, eu me sinto muito confortável, porque foram 5 anos e meio, né? Sim, Na vivência sim, diária, colocando a mão na massa, né? sim. Fazendo, vendo acontecer, né? Quando você vê, quando você pratica, quando você exercita ali a teoria, a coisa se torna, né, muito mais interessante. Para você ter uma ideia, no juizado civil, antes de eu ser conciliador, eu tinha dúvida até se eu podia levar um preposto de uma empresa quando ela era autora, coisa que não pode, coisa que é É, vedada. Mas a gente não isso atuando, a mesmo. gente tinha essas dúvidas. A gente tem essas dúvidas. Tem sim, tem, com Mas certeza. é muito válido, e é muito natural. Tanto que a gente diz assim, para os jovens advogados, para os advogados que não atuam, mas é muito natural. Ninguém sabe tudo. Um advogado É, previdenciarista não necessariamente vai saber nada de criminal e vice-versa. Um advogado que atua no direito do consumidor, ele se dedica tanto àquela área que não necessariamente ele vai saber algo do direito eleitoral, criança e com adolescente. certeza. Então, é importante a gente ter isso em mente, doutora Viviane. Eu agradeço o convite e estou à disposição, obviamente, naquilo que estiver ao nosso alcance, pode contar conosco. Eu sei disso, doutor Gilson. Muito obrigada. Olha, um grande abraço, tá? Agradeço a todos aqui que estiveram conosco e a live vai ficar salva lá no meu feed e também no feed do doutor Gilson, tá certo? Então, boa noite, doutor Gilson. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite, doutor. Um abraço. Tchau. Boa sorte. Tchau.